Olá, bom dia para vocês, chucrutis da 81. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre as vozes verbais, tá? No último coisa a gente falou um pouquinho sobre os, a transitividade verbal, né? De a gente falar de o que é objeto direto, o que é objeto indireto, né? Objeto direto que se liga direto, né? Por exemplo, Lúcia comeu o bolo. Né? Então, o bolo é objeto direto porque é ligado direto. Ali no meio tem só um artigo. Né? Por exemplo, assim, Lúcia gosta de chocolate. Né? Então, ela gosta de quê? Então, esse de é uma preposição. Então, quando é objeto indireto, precisa de preposição. Então, isso é importante a gente saber, porque mais para frente a gente vai utilizar essas designações, assim, né? Você precisa saber essas diferenciações, né? Alguma coisa a gente tem bem a dupla transitividade, né? Pode ser objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, o professor entregou o trabalho à aluna, né? Então você entregou o quê? Entregou o trabalho. A quem? A aluna ou ao aluno. Vê que aqui tem a com crase ou ao, no caso masculino, é uma preposição, né? Então, às vezes a transitividade ele pede as duas coisas. Isso depende muito do que vocês vão fazer, tá? Agora eu vou apresentar umas telinhas para vocês fazer das vozes verbais, tá? Vou apresentar. Isso, vamos lá. Vamos lá então. Aqui. Então, as vozes do verbo. O que elas são as vozes do verbo? Existem três tipos: ativo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Tá? São as três. Então, de acordo com a relação do sujeito com o verbo, disse que o tempo da voz é ativa, quando o sujeito é o agente, ou seja, o sujeito ele faz ação. Qual que é o sujeito da oração? Tem sujeito, o verbo, sujeito e predicado, né? Então, sujeito, verbo e objeto. Tá bom? Então, sujeito é aquele que vem antes do verbo, tá? Normalmente, tá? Nem sempre, mas você sabe aquele que faz. Então, vamos lá, um exemplo. O cachorro mordeu o garoto. Quem é o sujeito agente, aquele que faz? O cachorro, né? O cachorro que morde. Então, o cachorro mordeu o garoto. Então, ele é um sujeito agente. Então, se o sujeito ele está fazendo a ação, o cachorro que morde, né? Então, essa aqui é a gente chama de voz ativa. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, ele continua fazendo a ação de morder, mas na oração ele vai ser lá no final. Então, por exemplo, o garoto foi mordido pelo cachorro, né? Então, o cachorro continua sendo o bicho que mordeu, mas a gente coloca o garoto na frente. O garoto foi mordido pelo cachorro, tá? E a gente tem aqui a reflexiva. É quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele sofre a mesma ação. Então, um exemplo aqui, ó. O garoto mordeu-se, né? Então, quem que mordeu? O próprio garoto se mordeu, né? Então, a gente chama disso de reflexiva. Normalmente, ele vem com esse C aqui, ó, que a gente chama de sintético, tá? O garoto mordeu-se, né? A garota penteou-se. Minha mãe queimou-se, tá? Então, é um elemento típico da voz reflexiva, tá bom? Vamos lá, uma outra coisa. E como a gente faz para a gente passar da voz ativa para a voz passiva? Ou da voz passiva para a voz ativa, tá? É sempre assim, ó. Voz ativa, como que ela é? Carlos quebrou o copo, né? Então, quem quebrou o copo? Foi o Carlos, é ação, tá? Então, Carlos, sujeito, quebrou o copo, predicado. Sujeito, verbo e objeto direto ali, tá vendo? O copo, tá? Como que a gente faz então? Passa essa voz ativa para a voz passiva. A gente vai fazer o quê? Tá vendo essas duas linhas aqui assim, ó? As duas linhas cruzando aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o objeto e passar lá para frente, transformando ele num sujeito, né? Então, o copo foi quebrado. Aí vai ter sempre uma locução verbal aqui assim, ó. Tipo, foi quebrado, tá no passado. Tipo, se tá no presente, Carlos quebra o copo.
o copo é quebrado. Carlos quebrará o copo será quebrado, tá? Então, muda sempre só o foi aqui na frente, né, o verbo ir, e aqui o quebrado fica sempre igual, como se fosse mordido, né? O cão mordeu o menino, né? O menino foi mordido, né? O bolo, eu comi o bolo foi comido, tá? Então tem sempre essa locução verbal aqui, tá? E o sujeito aqui, ele vai lá para o final da frase, ele vai virar o agente da passiva, tá? O agente por quê? Porque é ele que faz a ação, foi ele que quebrou o copo, né? Então ele é o agente. Tá com o agente da passiva porque está na voz passiva, tá? Porque o sujeito na oração aqui vai ser o copo daí, tá? Muda as coisas sintáticas. Então, o copo vai virar na oração da voz passiva, o copo vira sujeito, tá? Mas não é, mas ele é um sujeito que a gente chama de sujeito paciente, porque ele recebe ação. Mas o Carlos que fez a ação, ele é o agente da passiva, tá? É o agente que, ó, aquele que vai fazer a ação, tá bom? E lembra que, ó, sempre assim, ó, por. Vai sempre ter esse por aqui, uma preposição. Então, foi quebrado por Carlos, foi mordido pelo cão, foi comido pela Kátia, foi jogado pelos alunos. Então, esse por, pelo, vai ter sempre essa preposição aqui para ser o agente da passiva, tá? E o que a gente faz? Por que a gente usa isso? Porque isso aqui é importante a gente ter. Porque, por exemplo, né, a gente vai usar em reportagens na televisão, vai ler uma reportagem, isso é muito importante, porque geralmente o jornalista vai dar importância para o que ele acha mais relevante. Então, por exemplo, vamos pegar esses casos de corrupção, né? Então, o deputado roubou 10 milhões, tá? Então, quando você coloca assim, tudo que vem na frente tem mais importância, né? Então, o jornalista quer dar importância ao quê? Ao dinheiro que foi roubado. Vai fazer o quê? Então, 10 milhões foram roubados pelo deputado, entendeu? Então, você coloca a quantidade de dinheiro na frente, porque fica mais impactante, assim, né? Ó, 10 milhões foram roubados pelo deputado, entendeu? Então, você vai colocar o que você quer de foco. Por exemplo, assim, vai ter eleição lá nos Estados Unidos, assim, né? Então, vamos dizer que não sei lá, a eleição, sei lá, não, esse não é um bom exemplo, assim, mas deixa assim, tá? É um exemplo de, lá, vamos colocar alguns exemplinhos aqui, ó. Que são alguns exercíciozinhos, assim, ó, para identificar se é voz ativa, passiva ou reflexiva. Então, a casa foi vendida pelo corretor. Então, quem que vendeu a casa? O corretor. Então, aqui foi vendida, está na voz passiva. Abraçaram-se com alegria e emoção. Quem se abraçaram-se? Eles se abraçaram-se, né? Tem esse Czinho aqui, ó. Então, isso aqui é reflexiva. Eles se abraçaram-se ao mesmo tempo. Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. Então, ele fez o trabalho. Então, está na voz ativa. Quem fez o trabalho? Ele. Os dois falaram-se rapidamente. Falaram-se, né? Então, está na voz reflexiva. Eles se falaram. Cortaram o cabelo da criança, né? Isso aqui está na voz ativa. O sujeito aqui, ó, está oculto. Então, cortaram. Quem cortaram? Sei lá. Os cabeleireiros cortaram o cabelo da criança, tá? Então, está na voz ativa. Carla foi correr no parque. Quem correu? Carla. Então, está na voz ativa. Né? Apesar de ter esse foi correr nessa locução verbal, né? Pense que esse correr está no infinitivo. Ó. Então, Carla foi correr, tá bom? Então, ela é ativa. O cabelo da criança foi cortado, né? Ou seja, né? Então, o cabelo da criança foi cortado. Por quem? Pelos cabeleireiros. Não aparece, está subentendido aqui, tá? Então, isso aqui está na voz passiva. Praticam-se ações humanitárias. Não aparece o sujeito também, mas praticam-se, né? Então, as são praticadas, né? Então, é a reflexiva aqui. O detento havia sido libertado pelo juiz, né? Então, o detento havia sido libertado pelo juiz, tá vendo? Havia sido, né? Tem essa locução verbal. Quem que havia sido libertado? Quem que foi libertado? O detento. Quem fez isso? O juiz libertou o juiz, tá vendo? Ó, pelo juiz, ó. Tem esse pelo, tá no
o agente da passiva, né? Tá, então a gente consegue perceber isso, ó, pelo corretor, né? Pelo juiz, né? Então, sempre assim no que não aparece pelos cabeleireiros, que não aparece, mas são voz passiva. E a apresentação agradou ao público, né? Então a apresentação agradou a quem? Ao público, tá? Então, voz ativa normal, bom? Então depois eu vou colocar uns exercícios para vocês fazerem lá, assiste essa aula e a gente continua lá. Deixa eu sair daqui. Tá bom? Então eu vou colocar essa aulazinha lá no Classroom, tá? Para você, para quem não viu a aula antes, tá? E eu vou colocar depois um exercício para vocês fazerem, tá bom? E na próxima vez que tiver um Meet, né, apareçam aqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, até mais, Cris. Tchau, tchau.